Show me the money. Uou! Tá começando mais um episódio do maior, o melhor, o mais admirado podcast de ações do Brasil. E eu estou de volta, Henrique. Ah, que prazer! Bom demais! Diretamente de Barcelona. Ai, tá bom. Se fosse. Mas eu fui pro Rio de Janeiro, fui pra Bahia, tava maravilhoso. O Brasil é lindo demais, Henrique Stetter. Tão bem não precisa quanto. sair daqui. É que eu fiquei muito surpreso. Eu tava de touca um dia em casa, você postando foto sem camisa na praia. Tava lá, sem protetor solar. Deu aquela também. famosa inveja boa. Ah, inveja boa. Inveja boa, é isso aí. Muito bom. Bom, e tô feliz demais de estar aqui de volta. Bate uma saudade, eu até tava falando com o Stetter antes do programa começar. O momento mais feliz da nossa semana, sem sombra de dúvida, isso aqui. A gente ama fazer de paixão. E eu queria começar já sendo polêmico nessa volta aqui, dando uns spoilers, esquentando o clima. Ah, gostoso. Igual tá o clima na Bahia, não como tá em São Paulo agora, né? Mas nessa volta, a gente vai começar a quebrar as paredes do Stock Pickers, Henrique Stetter, porque a gente vai trazer muitas novidades. Vocês já conhecem o Stock Pickers muito bem, esse que é o nosso podcast / videocast, foi o primeiro programa, o programa que fundou esta parada aqui, mas a gente vai começar a adicionar mais coisas aí nessa grade. Então, não vou falar o que é, mas acompanha, a gente vai aumentar muito a nossa grade de programas, a gente vai ter mais temas, mais apresentadores e apresentadoras com a gente, então acompanhe, tem muita novidade. Como você acompanha? Bem simples, redes sociais, vai lá no nosso Instagram, nosso Twitter, que você vai ficar por dentro de tudo que a gente tem de novidade por aqui. Além disso, Henrique Stetter, tem mais alguma novidade que a gente deveria falar? Você acha? Talvez tenha, mas qual? Tem alguma, será? Não sei, velho. Será que eu falo mais alguma coisa? Não tô pegando essa deixa. Tá. Eu vou guardar, mas olha só. Eu vou dizer... acho que eu vou dar uma palhinha de um programa só. Dá uma Vou dar pincelada. uma pincelada. Um dos programas novos que a gente vai ter, que estreia na segunda-feira, não tô enganado, segunda-feira, Ah, sim. certo? Certo. Global Pickers. Global Pickers. Nós teremos um programa internacional só pra falar de bolsa e ativos lá fora. Exatamente. E Henrique Stetter estará na bancada junto com a Jenny Lee. Posso dar mais um spoilerzinho? Ai, adoro. Fala. O assunto vai ser hidrogênio. Meu Deus do céu. Se você perder, você é louco. Então, segunda-feira, a gente te espera aqui para essa estreia. Vai ser no YouTube, ao vivo, às 18 horas, aqui no YouTube do Stock Pickers. Não perde esse lançamento fantástico. Stetter e Jenny Lee na mesa. Jenny Lee, que é a nossa host principal na linha do Global, ela vai estar lá representando. E fazer aquele nosso momento youtuber, que a gente esquece que a gente é youtuber, né? Ou streamer, rapidamente aqui pra você. Você que tá ouvindo no podcast, tá gostando do episódio? Segue a gente na plataforma de stream que você prefere, compartilha no Instagram, entendeu? Manda pra avó, pro papagaio, pra sua iguana, pro seu dragão de Komodo que você tem aí em casa. Manda pra todo mundo. Que comprou pelo Mercado Livre. Pelo Mercado Livre é coisa de louco. Estão entregando até gato em caixa, coisa de maluco. Mas enfim. E se você tá assistindo aqui no YouTube, vai nos comentários, deixa o seu feedback, comenta lá, manda um salve pra gente. A gente lê todos os comentários, não só eu e o Stetter, toda a nossa equipe, o Nando, nosso produtor / diretor, que é a pessoa mais famosa que tem no programa, inclusive, vocês não sabiam disso, mas tô dando No spoiler. TikTok ele brilha demais. Ele arregaça. Enfim, lá você vai deixar seu comentário, a gente vai ler. Deixa o seu joinha também se você gostou. Se você não gostou, só não clique em nada. Deixa só não quieto. clique em nada, deixa quieto, vai embora, entendeu? Tá tudo na paz, tudo no amor aqui. Tá bom? Deixa seu feedback lá. Feedback construtivo a gente lê, inclusive muita coisa mudou no Stock Pickers porque a gente lê o feedback de vocês. A gente sempre tá lendo, tá? Então, É isso aí. só comentar e participar porque o programa não é meu, não é do Stetter, é nosso. Com certeza. Foi? Foi. Ai, que delícia. Então agora, vamos chamar a vinhetinha. Meu diretor, pode rodar o Momento RH. Boa! Estamos de volta agora aqui e vamos apresentar o nosso convidado. Hoje o papo vai ser muito bom, vai ser um Stock Pickers raiz, daquele jeito que a gente ama. Papo franco de bolsa brasileira, vai ter tese também, mas o nosso convidado de hoje é o Octávio Magalhães, que é diretor de investimentos da Guepardo. Seja muito bem-vindo. E quem é você no mercado em 30... Aliás, 30 segundos não, porque hoje só tem ele. Então vamos dar a luvinha pra você falar até mais. Então, quem é você Em um no minuto. mercado, Otávio?
Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Eu vim desse mercado aí, comecei a operações por engano lá em 1996, 97. Tinha um tio meu que gostava muito de ações e eu tive a oportunidade de aprender com ele. E eu operava ações, fazia faculdade de engenharia. Aí, como a faculdade era durante o dia, eu tive que abandonar a faculdade, mudei para administração de empresas noturno para poder operar o dia inteiro. E no meio da faculdade montei um clube de investimentos. E esse clube de investimentos chamava Guepardo. Ele existe até hoje, o track record dele, tudo tem até hoje. Ele completa 21 anos mês que vem. E ele deu 68 vezes nesse período, anualizado 22,3% ao ano, contra uma bolsa aí de 8 vezes e meia, um CDI de 10 vezes no período. Então isso é uma multiplicação muito grande. E depois disso a gente montou o nosso primeiro fundo de ações em 2004, janeiro de 2004. Também existe até hoje. E com isso veio vindo. A gente foi sempre aprendendo, retendo talentos, trazendo pessoas fenomenais do mercado para trabalhar junto, para se tornar sócia. E eu tô lá nesses 21 anos aí operando ações. Eu invisto dentro do fundo, né? Meu dinheiro fica junto com o dos investidores e lá que a gente monta as nossas posições e todos os investidores são convidados a investir junto conosco. Não tem short, não tem derivativo, não tem alavancagem, é um fundo long only puro, como você falou, raiz. É o fundo mais fácil de entender e difícil de imitar, que é o que a gente gosta de fazer. Boa. E começou o clube na faculdade, né? Porque você estava na faculdade? Na faculdade. Em 2001, eu estava estudando administração de empresas e aí teve essa ideia. E eu descobri que existia o veículo clube, né? Antes eu operava na pessoa física e eu descobri que existia o clube. Aí eu falei, vou parar de pagar imposto agora mensal, porque toda vez que eu vendia uma ação eu tinha que recolher imposto. E pagava a DARF 6015, lembro até hoje, eu nunca mais fiz uma DARF 6015 na minha vida. E aí usei o clube como um veículo para não pagar imposto. E o sucesso do clube foi tão grande que virou um fundo, e o fundo virou uma gestora, e hoje a gestora tá aí, a Guepardo, com 21 anos de história para contar aí, com retorno extraordinário, né, de 22,3 ao ano, líquido de taxas de administração e performance. Aí imagina você da sala do Octávio lá na faculdade, aí ele vira e fala, tive uma ideia aqui, abrir um clube, você não quer participar? Não, esse moleque é louco, não vou entrar. Aí, perdeu a bola. Imagina se você cota dessa parada aí. Pior que eu conheço umas histórias assim, qualquer dia eu conto, mas existem algumas histórias Tem assim. umas histórias que você deixou passar assim? Não fui eu não. Ah, ainda bem. Mas são fortes, né? Tão fortes quanto. Boa. Mas agora tem mais uma história que a gente queria que você começasse nesse momento falando pra gente, que, bom, quem é apaixonado aqui, os nossos ouvintes que são da nossa família aqui do Stock Pickers, conhecem muito bem o Luiz Alves Paz de Barros, que, enfim, já deu até aula no MBA de Stock Picking do Infomoney. Enfim, é um grande parceiro nosso e é uma das maiores lendas quando o assunto é investimento em ações no Brasil, né? Com certeza absoluta, uma lenda viva. E você teve você tem uma história com ele, aliás, né? A gente queria que você compartilhasse um pouco dessa nossa história. Como é que é essa história de Octávio Magalhães e LAPB juntos? Foi muito bacana, né? Foi um grande mentor para mim. Acho que a minha escola veio dele. É um grande mentor. Ele é primo do meu pai. Então, por isso eu tive essa proximidade, essa felicidade de poder conviver durante muitos anos do lado dele, aprender muito com ele, pelo fato dele ser primo. A mãe dele é irmã da minha avó. Então, eu acabei podendo conviver bastante com ele. Para mim, foi uma escola muito grande. Tudo que a gente escuta hoje, lê em livros sobre Warren Buffett, etc., eu ouvia lá atrás, antes do Warren Buffett ser tão divulgado e tão conhecido. Eu nem sabia quem era Warren Buffett, mas eu ouvia do Luiz Alves. Todas essas frases que você escuta, e ele não replicava o Warren Buffett, porque ele também não lia, não conhecia, não sabia quem era. Então é muito legal, porque depois vai fazendo sentido tudo, mas no começo você vai escutando aquilo, você vai vendo aquele negócio diferente, e aí para mim foi mais fácil ter fé, porque eu digo que isso é parecido com uma religião, né? Você tem que ter a fé. E em ações, no Stock Pickers mesmo, raiz, você tem que ter a fé para entender o que é comprar uma empresa de R$100 por R$50, com muito desconto do valor intrínseco, ter muita disciplina. Se você não acredita de verdade, você está lá porque você ouviu falar, ou porque alguém te contou uma coisa diferente, ou porque você estudou na faculdade, não é igual. Agora, quando você vê acontecer, você vê o milagre acontecendo, você está lá dentro,
olhando dia a dia, todo dia, você acaba acreditando. Você fala, pô, eu vi com meus olhos. Não é que me contaram que dá certo, não é que eu aprendi na faculdade ou que eu li num livro. Não, eu vi acontecer. Eu estava lá todo dia assistindo, operando ação, etc. e vendo. E isso que me chamou a atenção e eu acabei nesse mercado porque é uma coisa apaixonante, né? E o Luiz foi um mega mentor para mim, devo muito a ele. Cara fenomenal, assim, cara... Ele até brincava comigo no começo, ele falava assim, pô, você sabe que você deveria me pagar para estar aqui do meu lado e para conversar comigo, ficar comigo. Eu falei, eu sei, mas eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse, eu te pagava. Mas eu sou novo, eu tenho só 17 anos, eu vou te pagar o quê? Se eu não tenho nada. Eu falei, agradeço muito. Ele falou, não, você me paga porque vale mais do que um MBA sentar aqui do meu lado e almoçar comigo e conversar comigo. Eu falei, com certeza. Eu falei, eu abandono tudo. Eu abandonei a faculdade que eu fazia durante o dia em engenharia, mudei para um curso noturno para poder passar o dia inteiro ao lado dele, conversando e aprendendo, etc., ao lado dele. Então, para mim, foi fenomenal. Assim, esse período foi muito legal, muito gratificante mesmo. Aprendi bastante com ele. É um cara que eu devo muito à minha carreira. O almoço de família mais insano do Brasil deve ser esse aí, imagina? Nossa, Coisa e deu de super maluco. certo, né? Pô, entregar tá maluco. 22% ao ano. Eu ouço uma história há muito tempo, você entrega 20% ao ano sua vida inteira. Muito difícil, você não vai ter muito dinheiro lá na frente. Meio missão impossível, pô, você conseguir Ele fez com isso ao longo de 21 consistência. anos, né? É coisa. Muito bom. Agora, o nosso RH do Stock Pickers tem aqui o papel dele também de falar o porquê que o nosso convidado tá na mesa. É, com certeza. Nos últimos episódios, a gente, enquanto você estava de férias, Colasso, até um pouquinho antes, a gente já estava falando muito de commodity, né? Já que o assunto era inflação global, todos os momentos, procuramos encontrar oportunidades que apareceram nesse momento, né? Então, falamos, ativos reais, foi muito dito, commodities se beneficiariam, alguns cases específicos de real estate, então foram assuntos dos programas passados. Fomos para o outro lado, quem costuma ser, né, as empresas que mais se prejudicam. Todo mundo fala inflação alta, prejudica o varejo, então fizemos um programa de varejo também. Mas, bom, o nosso programa, o DNA do Stock Pickers, né, na hora que a gente olha para a história do programa, né, de tudo que a gente construiu até aqui, é falar de case, é falar daquela história clássica de oportunidades de longo prazo, né, coisas que você compra barato e como o Otávio estava falando agora, né, o valor intrínseco está lá na frente, então você consegue comprar o que vale 100 por R$50. E já que esse é nosso DNA, escolhemos então, né, trazer com toda a honra do nosso lado de falar então com o pessoal da Guepardo, e o Otávio está aqui ao nosso lado. Lembrando que eu fiz uma live até no começo do ano lá no Infomoney da premiação dos melhores fundos de ações e levava em consideração a performance dos últimos 3 anos, né, ponderado, mas era visando 2021. Então 2021 tinha um peso maior do que 2020, 2020 menor e 2019 um pouquinho menor, e a Guepardo ficou ali em primeiro lugar, então recebeu essa premiação. Nada mais justo que tê-lo aqui conosco no programa de hoje. Do último triênio. É isso, isso tá aí. na mesa hoje com a gente. E bom, indo pra pauta então, Stetter, já começando aqui a nossa resenha, Otávio, a Bolsa Brasileira ela tem apresentado uma performance muito boa esse ano, né? Não só em reais, mas em dólar também, né? E Principalmente em dólar. Principalmente em dólar. E acho que de forma mais recente, ela perdeu um pouco da força, né? E aí a gente quer saber o que você acredita, né? Que mudou nessa relação do ano passado para cá, né? Um pouco da relação da Bolsa do ano passado para cá. Eu acho que o gringo, né? O investidor estrangeiro, ele começou... quase sempre, ele está na frente do investidor brasileiro. Então ele percebeu que a Bolsa aqui estava muito barata, a nossa moeda desvalorizada, ele falou, pô, é um bom momento comprar a Bolsa barata com o real desvalorizado, vou aproveitar para ganhar nas duas pontas. E começou a ter um fluxo grande de gringo. E o investidor brasileiro, o grande pecado que eu vejo ele cometer é quando os juros sobem, que a renda fixa fica atrativa, ele acaba trocando um longo prazo nas ações, que é muito promissor e muito grande, com rentabilidade muito alta, por um curto prazo de rentabilidade alta na renda fixa. Isso é péssimo, porque ele sai da Bolsa na pior hora. O ano passado, quando os juros começaram a subir, foi a pior hora para você sair e desinvestir da Bolsa barata. E eles entregaram grande parte das posições deles para os gringos barato.
Então, assim, você troca, você fala assim, mas eu tenho um CDI alto, eu vou ganhar lá 2 ou 3 anos, ou inflação mais 6, ou CDI, ou 12% ao ano, ou fazer um pré-fixado. Ele vê aquela rentabilidade atrativa, depois de sair de um CDI lá próximo de 2, o cara fica muito feliz com isso, ele acha muito emocionante esses 2, 3 anos de renda fixa alta. E ele não entende que ele está jogando um fluxo perpétuo de ganho com ações alto também. O yield das ações está muito alto. A TIR dos investimentos, se a renda fixa está alta, você imagina ações. Ela sempre acompanha. Quando o juro sobe muito, a bolsa cai bastante. Quer dizer, o PU da renda fixa é o preço das ações. E elas caem muito para você realmente ter essa TIR muito alta no longo prazo. E esse é o grande pecado. É a turma olhar o curto prazo, que é fácil olhar. É fácil você ver um CDI te dar 12% ao ano, versus uma bolsa que você não tem muita certeza, você não tem convicção, você não tem conforto, você não sabe direito o que vai ser, quanto você vai ganhar na bolsa. E aí que é a tristeza, né? Que é o brasileiro deixando o dinheiro na mesa e o gringo rapelando como sempre. Então, é óbvio que tem gestores profissionais, tem gente que faz exatamente a contramão, tem muita gente boa e ganhadora de dinheiro. Mas a grande maioria do povo mesmo, do brasileiro, eles assustam, né? Eles não têm esse estômago para aguentar. Então eles assustam e vão para o caminho fácil, que é a renda fixa. E deixam e abrem mão daquele caminho do longo prazo enorme, de enormes ganhos perpétuo, né? Porque o fluxo de caixa de uma empresa é perpétuo. Então você olha aquele negócio na perpetuidade, você olha aquele fluxo longo, você fala, como é que eu vou abrir mão de tudo isso, de grandes retornos durante muito tempo, em troca de um grande retorno, mas num curtíssimo espaço de tempo. Esse é o grande pecado. Então eu vejo a bolsa muito barata, acho que nem começou a subir, vai subir muito a bolsa. A gente, assim, a nossa projeção é bolsa para cima. Você olha Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, a bolsa como um todo, né? Mesmo Ambev, todos os papéis aí que compõem o índice, eles estão muito, Banco do Brasil, nem se fale, BB Seguridade, etc. Então, tudo muito descontado, extremamente barato. Tem alguns que você até consegue entender. Você fala, uma troca de governo, aí uma estatal, aí vem uma mão pesada na estatal, obriga ela a fazer capex, você já deve estar percebendo de que eu estou falando. Falando de uma Petrobras, quer dizer, chega um governo, obriga a Petrobras a investir em refinaria, a destruir valor para o acionista, acaba com essa paridade com o preço internacional da Petrobras. Imagina se isso acontece a partir do ano que vem. Então a gente consegue, dentro lá da Guepardo, montar cenários onde a Petrobras, com o atual governo e com as atuais políticas de preço com paridade internacional, a Petrobras pode valer R$60, 65, 70 a ação, mas também com uma mudança de governo e mudança nas políticas e aumento de capex e reestatização de algumas refinarias que foram vendidas, ou capex para fazer novas refinarias, ou importação de diesel e gasolina caros lá fora para vender barato aqui dentro. Tudo isso destruiria tanto o valor para a Petrobras que a Petrobras poderia valer R$10 a ação. Então é um cenário assim, é muito binário o que pode acontecer com uma Petrobras. O resto das empresas estão extremamente descontadas, extremamente baratas, todas elas. A gente não vê um risco tão grande num Banco do Brasil, por exemplo, igual a gente vê na Petrobras, dessa ingerência tão grande. Então a gente acha que nesse cenário, quer dizer, um cenário de continuidade do governo atual, a gente vê com muito bons olhos a Bolsa como um todo. Num cenário de mudança de governo, tem que ver o que será feito na nova Petrobras, na mão do novo governo. Se for feito o que estão prometendo fazer, isso seria muito ruim para a Petrobras. Não sei se isso é só campanha política, né? Se eles vão fazer o que eles estão prometendo, mas se fizer, vai ser péssimo para a Petrobras. Mas a Bolsa, em geral, muito barata. A gente vê com muito bons olhos. A nossa moeda ainda desvalorizada, quer dizer, ainda tem bastante chão aí para andar e para capturar bastante ganho. Os upsides estão fenomenais aí. As empresas do nosso portfólio com muito desconto do valor intrínseco, a gente tem gostado aí da situação atual aí. Acho que é bem promissor. Legal que tem vários ganchos para a gente puxar, né, dessa resposta e... bom, a gente estava falando até naquele episódio macro aqui com nossos convidados a respeito do fluxo de investimento gringo, né, que está vindo ao Brasil. Por alguns momentos a gente imaginou que era 90 e tantos bilhões, mas aí tinha a B3 dando
uma dificultada lá no cálculo, mas mesmo assim a gente, né, segue vendo um patamar muito elevado para o mês de março, que acabou de finalizar, né? Estamos no meio de abril, são mais de 60 e poucos bilhões nesse ano. E até pegando o gancho nessa questão de Petrobras, Otávio, vocês possuíam, né? Eu lembro de ter visto no portfólio de vocês recentemente posição em Petro, e agora você acabou de citar esses elevados riscos, né? Eu queria entender um pouquinho melhor se você acha, você está antecipando o que o mercado pode fazer em relação às eleições desse ano, porque todos os convidados que a gente trouxe até o momento aqui, quando a gente pergunta sobre eleições, né, o pessoal fala, não, acho que ainda não está muito no preço, a gente está vendo que esse primeiro semestre ainda tem bastante gordura para andar, enfim. Como que você está vendo esse cenário para a Bolsa em 2022, colocando na conta que você acabou de responder de Petro, tendo em vista que ela representa bastante também no índice, né? Vocês já deixaram essa posição, então, em Petro, e em que momento você acha que esse debate eleitoral, então, tende a pressionar, de repente, algumas empresas específicas? A gente aproveitou essa alta da Petro nesses últimos 30 dias aí, ou 45 dias, para desinvestir. Então a gente saiu de quase praticamente toda a posição de Petrobras. Era uma posição muito relevante no fundo, chegou a ser a terceira maior posição do fundo. A gente começou a comprar lá atrás na pandemia, quando a Petro derreteu lá em 2020, março, abril, a gente montou uma posição gigantesca, mesmo sendo uma estatal. A gente tem por política no nosso fundo não investir em estatal, a gente não gosta. Mas como a Petrobras, o valor não estava lá na perpetuidade nem no longo prazo, o valor estava num fluxo de 2 anos, a gente ia se pagar o investimento, e o que sobrasse já previa um cenário de mudança de governo e mudança de política, mesmo assim ela estava barata. A gente falou, agora é muito convidativo, a gente não sabe o que vai acontecer na política, mas é um cenário de ganha-ganha, não tem o que perder. A gente vai ganhar muito ou ganhar pouco, então vamos comprar Petrobras. A gente não achava que o petróleo ia para $100, acima de $100 o barril, a gente não tinha ideia. O que a gente sabia é que estava sendo bem gerida, que a empresa ia ter uma excelente gestão até o final de 2022, a gente estava lá em 2019, 20, olhando lá mais 2, 3 anos de excelente gestão, fluxo de dividendos altíssimo, desinvestimentos fenomenais dentro da Petrobras, política de preço internacional, de paridade internacional, que é o que a gente gosta, que tem que ser feito, que a gente achou absurdo não existir isso, que foi feito lá no governo Temer ainda. Então, quer dizer, tudo isso a gente falou, é uma grande oportunidade para você surfar. A gente surfou, ganhou bastante na Petrobras, foi uma das coisas que ajudou o nosso fundo aí nos últimos anos, aí é um dos cases que foi muito bem, tem outros que também foram muito bem nesse período. E a gente acabou desinvestindo porque a gente é pago para comprar empresas barato, é o que você falou do fundo raiz, valor raiz. A gente quer comprar a empresa descontada do valor intrínseco. Se eu compro uma empresa que ela pode cair 50% ou subir 100%, não é o que eu quero. Eu não quero comprar Petrobras a R$30 falando, mas pode valer 15 ou pode valer 60, ou pode valer 10 ou 70. Eu não sei, é nessa magnitude que são os cenários para a Petrobras. Então eu não posso correr esse risco. Quer dizer, eu não sei quem vai ganhar a eleição, a gente não tem bola de cristal, não dá para saber, é um país muito polarizado, mas a gente não pode correr esse risco. Eu não sou pago para isso, eu sou pago para comprar empresa barata, que eu falo, no pior cenário eu vou ganhar 30%, no melhor cenário eu vou ganhar 80%, ou 100%, ou 70%, tanto faz, mas tem que ter desconto. E eu tenho que ter uma margem de segurança muito boa. No caso da Petrobras, eu acho que hoje não tem margem de segurança. Se o governo da oposição, o candidato da oposição ganha, e esse discurso que ele está fazendo pré-campanha é de verdade, eu tenho um cenário catastrófico para a Petrobras. Então eu não quero correr esse risco. É um risco que é só relação risco-retorno, mas que tem muito upside da maneira atual. Se me prometessem que a Petrobras ia ficar com a política atual nos próximos 4 anos de governo, é o papel mais barato, talvez, do planeta. Então, esse é o problema. Então, tem um cenário desafiador aí, muito binário. E a gente não quer. Aí vira aposta. Você sai do investimento e você vai para aposta. Eu brinco com o pessoal lá na Guepard e falo, para apostar, vai no cassino e joga lá preto ou vermelho. É mais divertido. Você vai divertir, você toma um whiskinho, vê gente, conversa e joga lá preto ou vermelho. É mais divertido, perde pouco e diverte o dobro.
Agora, ficar brincando de cassino na Petrobras, eu não acho uma coisa bacana, né? A gente é pago para ganhar dinheiro e correr o mínimo de risco possível para o nosso investidor. E sobre o que a gente tem pela frente ao longo de 2022, né? A gente está num momento com inflação bem elevada, as revisões recentes também apontam para cima, juros altos, só que você é um investidor de valor, né? Um investidor raiz que a gente estava falando e mesmo assim, claro, coloca na conta, mas ainda encontra bastante oportunidade. Eu queria entender se tem algum ponto específico nessa questão mais macro, antes da gente entrar nas principais teses do portfólio de vocês, que de fato te preocupa, te faz repensar de repente uma posição específica, levando em consideração inflação, juros, eleições, né? Eleições você já acabou de falar a respeito da Petrobras, mas tem mais algum ponto que te preocupa ou a bolsa está tão barata a ponto de ignorar tais fatores? Não, inflação é uma grande preocupação, obviamente, mas a inflação é muito boa para a bolsa. Quer dizer, qual é o lugar que você vai ter ativo real que vai te proteger da inflação? É a bolsa. Desde que você tenha os ativos certos. Empresas com capacidade de repasse de preço, de reajustar preço e que tenha demanda. Porque não adianta você ter uma inflação, por exemplo, às vezes você tem inflação no custo teu, lá da tua empresa, de 50% no teu custo, mas você não consegue de imediato repassar tudo isso para o seu cliente. Então a empresa repassa, sei lá, 10% ou 15% para o cliente e comprime margem. Isso, num primeiro momento, é ruim para a empresa. Mas no futuro, se a empresa está num setor bom, tem poucos players, etc., ao longo prazo ela vai conseguir. Até tem um grande consultor que falou esses dias, quer dizer, tem uma inflação, mas qual que é a má notícia? É que ela está grávida. Então, quer dizer, você ainda vai ter um filho dessa inflação. Então, quer dizer, e qual é o filho? O filho é que vai continuar subindo o preço. Ou as commodities caem, vai ter um arrefecimento, o câmbio vem para baixo e fica tudo tranquilo e acaba esses problemas mundiais todos de guerra e etc. Aí você tem uma calmaria no mundo e consegue devagar ir resolvendo esse problema da oferta, ou não tem jeito, vai ter que subir preço e vai repassando o preço. Então você ter ativo real é muito melhor do que você ter qualquer outro tipo de aplicação. Então, por isso que a gente nunca gostou, quer dizer, eu não gosto de renda fixa, não gosto de outros tipos de investimento. O que eu gosto mesmo é bolsa, equity. Esse é a real proteção, quer dizer, o ativo real de verdade mesmo é esse. Ali que você vai ganhar dinheiro no longo prazo. Você pode tomar uns solavancos, ter esse problema da volatilidade, você precisa ter estômago, mas no longo prazo é a melhor opção para se defender da inflação. E aí escolher os ativos certos, né? Aí esse é importante também. Perfeito. A gente faz um laboratório, nosso pequeno research aqui, claro. O Research Stock Pickers, que a gente se junta aqui para, os programas a gente se dedica muito para fazer uma pauta e ir preparado, né? E uma das coisas que a gente tem costume de fazer aqui no Stock Pickers é correntemente ler cartas, né? A gente lê muita carta, inclusive tem um programa do Stock Pickers que é dedicado só a isso, que é em colaboração com o Outliers, que é o Carteiras do Condado, só você verificar também no nosso YouTube, plataforma de stream tá lá. Mas a carta do quarto tri de vocês, da Guepardo, tem ali uma seção dedicada ao status quo, né? E daí é a questão do estado atual, enfim, que muitas vezes o mercado ele tem essa mania de perpetuar aquele momento atual para aquela companhia. É um mercado que parece muitas vezes ser viciado em narrativas, né? Acho que quem viveu a pandemia dentro do mercado lembra muito bem que as pessoas falavam que shopping ia acabar, que enfim, tinha N questões falando que as empresas stay at home, né? Que era aquele negócio de Zoom, Netflix, etc. Eram empresas que iam ser as grandes vencedoras perpétuas. E, bom, recentemente a gente tem visto algumas correções nesse sentido, né? Total. Até ontem teve toda a questão da Netflix e tudo mais, enfim. Exatamente. Com os resultados ali, a queda no número de assinantes, enfim. Tem bastante coisa acontecendo no mercado em relação a isso. Mas o que eu queria saber de vocês é, tem alguma companhia hoje que vocês investem, que vocês acham que está sendo pressionada nesse curto prazo por conta dessa questão do status quo? Ou seja, o mercado está, às vezes, descontando aquela companhia, perpetuando alguma coisa que vocês a médio prazo não veem se perpetuar e assim é uma oportunidade. Hoje, normalmente isso acontece muito em empresa de commodity, né? É o mais comum, que é o que está acontecendo hoje, óbvio que em pouca proporção pelo fato de ser uma estatal,
numa Petrobras. O petróleo vai para 110, 111 dólares o barril, você vê que a Petrobras fica mais animada, vamos dizer, os investidores ficam do mesmo jeito. Quando caiu para 20 dólares, o pessoal estava dando a Petrobras, foi quando a gente investiu que a gente aproveitou. O petróleo não vale 20 dólares e também não vale 110 dólares. O petróleo tem um meio do caminho aí, sei lá quanto que é, 60 dólares, eu não sei quanto que é o valor justo do petróleo no longo prazo. Mas quando você vai analisar uma empresa, você tem que trabalhar com esse valor de longo prazo, do minério de ferro, do petróleo, principalmente empresa de commodity. Isso é muito importante. Você nunca perpetuar o status quo, nem para cima, nem para baixo. E o mercado é extremamente curto-prazista. A nossa carta que você se referiu do quarto tri, a gente está falando um pouco comparando o Hilton Hotel com o Zoom. E vocês percebem lá que o Zoom, ele apanhou no início, fechou hotel, acabou a pandemia, acabou com os hotéis, ninguém mais vai usar hotel. A ação do Hilton despencou, enquanto o Zoom explodiu a ação. O que aconteceu depois de 2 anos de pandemia? A ação do Hilton ultrapassou a ação do Zoom. Quer dizer, a ação do Zoom, tudo que ela subiu, ela devolveu, e a do Hilton, tudo que ela caiu, ela subiu e ainda ultrapassou a do Zoom. Isso que a gente quis mostrar, que o curto prazo, o pânico, você ficar nervoso, não adianta para nada. Você tem que olhar o longo prazo. Quem ganha no final é sempre o longo prazo, é o resultado da empresa, é o que ela vai entregar de resultado. E nunca o status quo, aquele tri é bom, o tri é ruim. Muita gente me pergunta, mas como é que está o fundo no tri? Como foi hoje? Mas o teu fundo está subindo, está caindo? Tem dia que eu falo, não sei, o pessoal acha que eu estou tirando sarro. Como é que o gestor do fundo não sabe? Eu falo, mas não sei se o fundo está subindo, está caindo, eu não fico olhando a cota, o dia a dia, se subiu, se caiu. A gente está preocupado com as empresas. Agora você me pergunta se a empresa está barata ou está cara do fundo, eu sei. Você fala, mas a empresa tal da tua carteira, tá barata ou tá cara? Subiu ou caiu? Essas eu sei, eu acompanho. Agora a cota do fundo é uma consequência desse trabalho. A gente não pode ficar olhando cota de fundo. Isso aí é completamente errado. Então a gente tem que olhar as empresas uma a uma, escolher, ver o que está descontado, ver o que subiu. Quando o mercado erra, às vezes o mercado erra para baixo, de perpetuar um status quo ruim, e é uma grande oportunidade para você investir, e vice-versa. Às vezes eles perpetuam um status quo muito bom, que está acontecendo algo muito bom para a empresa, é uma grande oportunidade para você desinvestir, para você sair. E normalmente você sai da empresa, o pessoal fala, esses caras são loucos, estão vendendo a empresa, essa empresa não é hora de vender, olha o que esse cara está ganhando de dinheiro, olha o que ele está gerando de caixa. Você fala, não, mas agora é momentâneo isso aqui ele está gerando caixa porque a commodity explodiu, ou porque alguma coisa aconteceu naquele momento que ajudou aquela companhia, e é hora de você sair daquela companhia. Então acontece demais isso. Isso é muito bom, porque ajuda... A gente brinca que esse trade da contramão, ele é muito bom. Tem o trade das empresas que ninguém entende, né? Falta compreensão, que o mercado não cobre, não conhece as empresas. A gente tem algumas dessas na carteira. E tem o trade da contramão, que é um petróleo a 20 dólares, você aproveita e compra a Petrobras, é o minério de ferro que derrete ou que explode, é o aço na Gerdau. Você consegue fazer trade, principalmente empresas como papel e celulose, na Suzano e na Klabin, dá para fazer bastante. Então esse trade da contramão, de você entrar trombando, isso dá também, isso é muito legal, a gente faz bastante. E o trade também dos desconhecidos, né? Que acho que esses são os mais legais, que são os grandes multiplicadores, são aquelas empresas que aí é o stock pickers mesmo, a gente vai lá a fundo, acha lá aquela empresa, busca, resgata ela lá do fundo da lama, do fundo do poço, destrincha ela, sente conforto e convicção, e aí você monta a posição nela. Então vamos falar exatamente sobre isso, né? Bora. Acho que seria legal a gente partir para essa ideia, até porque uma das suas frases agora na resposta anterior foi que eu não sei aí se a minha cota do fundo está subindo ou descendo hoje, mas eu sei se a empresa que eu estou investindo está barata ou não. E para quem não sabe, né, o Otávio está até usando Aliás, foi um baita de um corte para ser feito. Com certeza. Foi bonito. O Otávio tá usando uma camiseta da Under Armour. A blusa também é. Ele tá trajado de Under Armour. Isso que é velho investor raiz, entendeu? Eu quero Investe e compra os produtos da empresa investida. Para quem não entendeu, bom, a Guepardo tem uma posição super relevante em Vulcabras. E Vulcabras é a empresa, né, que enfim, comercializa aqui no país algumas marcas importantes, como o caso da Under, a Mizuno também, né, Olímpicos, enfim. Bom, e eu queria entrar um pouquinho no detalhe, falar desse micro, né, que é o DNA do programa, como a gente citou lá, que a gente partiria para essa linha, falando um pouquinho sobre essa empresa em questão. Já que a gente viu uma performance boa da Vulcabras no ano passado, né, estava até olhando
anteontem, o papel subia por volta de 15%, então em 2021, esse ano já apresentava mais 14% de ganhos, ou seja, comparado aos principais índices, uma outperformance muito interessante. Agora, eu queria entender por que vocês possuem Vulcabras na carteira, porque ela segue sendo uma das maiores participações do fundo, mesmo com tamanha valorização recente, que você enxerga daqui para frente para a companhia? O mais legal é te responder diferente. Pensa o seguinte, você chegou lá, eu venho aqui e não te conto qual é a empresa. Eu chego para você e falo assim, eu tenho uma empresa que tem um ROI e ROIC de mais de 20%, que ela deve crescer quase 30% no ano, 20 e muitos por cento no ano. Deve ter de crescimento esse ano versus o ano passado, que já foi um ano bom. Que tem expansão de margem, que repassa preço, que é líder de mercado. Eu falo tudo isso para você e que não tem dívida, não tem alavancagem. A dívida é muito baixa, deve meia vez EBITDA por aí, por volta desse número. Eu falo para você, eu tenho essa empresa. Você acha que essa empresa trade a quanto? Você vai falar, nossa, isso é uma empresa fenomenal. Deve estar valendo 30, 40 vezes o lucro, deve ter um múltiplo espetacular essa empresa. Eu falo, não, essa empresa ninguém conhece, está largada na bolsa, vale 2.400 por aí de market cap na bolsa, é uma small, quase micro cap aí, totalmente desconhecida, ninguém cobre, não tem cobertura, sendo que a empresa é líder de mercado. Em volume de pares de tênis, ela, somando Olímpicos, Mizuno e Under Armour, ela vende mais do que o segundo e o terceiro players, os maiores do mundo, somados. Então, assim, você fala, não é possível. E o ROI dela e o ROI que são acima de 20%. Você fala, mas pô, como é que é isso? Como é que essa empresa está tão abandonada? Aí você fala, e o múltiplo dela? Você fala, pô, ela está, sei lá, 7, 8 vezes o lucro. Você fala, não, mas como assim? 7, 8 vezes o lucro? Não é possível, tem alguma coisa errada. Você não é empresa de commodity, como é que tá isso? Não, ele está crescendo, mas ela está sofrendo, está apanhando esse ano. Inflação, não, ela está crescendo, entregando resultado. A empresa vem falando muito bem, vem falando com o mercado, que a empresa vem vindo bem. Tem a Mizuno, que é uma marca nova, que não estava no ano passado. No início do ano passado, ela foi comprada, né, a operação da Alpargatas. A Alpargatas era licenciada no Brasil da Mizuno. A Vulcabras comprou essa licença e hoje a Vulcabras que produz o tênis Mizuno nas fábricas dela, principalmente na fábrica lá do Ceará, e ela que distribui no Brasil e vende a licenciada e paga a royalty para os japoneses. Então, assim, é uma coisa fantástica o que está acontecendo, o crescimento, o foco em tênis. Ela tinha aquela marca Azaleia que ela licenciou para a Grendene, hoje a Grendene paga royalties para a Vulcabras. Então, a Vulcabras é completamente focada em tênis esportivo. Tem também roupa, acessórios, etc., mas tudo comprado de terceiros. A gente não produz nada lá na Vulcabras. Então, é uma empresa fenomenal que está completamente abandonada, negociando nos múltiplos baixíssimos, né, no modo de ver para Guepardo, né, o que a gente avalia, a gente acha extremamente barato, e se tornou nossa maior posição por isso. A gente vê mesmo você falando, mas a Vulcabras, a ação subiu um pouquinho. Eu vou te dar um exemplo. Essa empresa fez a IPO lá em 2017, outubro ou novembro de 2017, se eu não me engano. Ela, na época da IPO, ela valia R$ 9,50 a ação, os 2.200 que ela valia naquela época. Hoje ela vale quase igual, 2.400 ou 2.300, de lá para cá. A empresa continua desalavancada, como ela era lá, continua sem dívida. Ela fez um investimento de quase 400 milhões de reais nesse período para modernizar as fábricas, aumentar a capacidade, ter os equipamentos mais sofisticados e modernos para produzir, tanto que a gente consegue produzir até o Mizuno, Under Armour, tudo aqui no Brasil, na fábrica do Ceará, além do Olímpicos. Quer dizer, está tudo sendo feito aqui, tudo moderno, sem precisar fazer capex. A empresa está lá redondinha, perfeita, entregando o resultado e provavelmente o resultado, o ano passado teve alguns não recorrentes, já foi um belíssimo resultado, cresceu bastante, muito superior ao da época do IPO, e o desse ano deve ser muito superior ao da época do IPO. Então, quer dizer, a empresa vem entregando um crescimento muito grande, deve ter um resultado muito maior do que o que ela tinha lá atrás, e a ação não aconteceu nada, a ação não respondeu. Porque por desconhecimento, o mercado não olha. Um dia que o mercado acordar, a ação vai andar. A gente só espera isso.
A gente sempre, as empresas normalmente, essas empresas pequenas, mais ilíquidas, normalmente o controlador da empresa, o dono, ele sempre fica bravo com a gente. Fala, a culpa é de vocês que a ação tá barata. A gente fala, por que a culpa é nossa? Não, vocês compraram muita ação, vocês concentraram muito free float. A gente fala, mas a culpa não é nossa. O cara fala, não, é de vocês. Eu falo, não, a culpa é que a ação tá barata. Quando tá barata, alguém compra e concentra na mão de alguém. Quando ficar cara, pulveriza. Acontece isso em várias empresas. Várias empresas a gente já comprou participação relevante, concentrou a base acionária, e depois que a ação sobe, que o mercado descobre, que o sell side começa a comprar, ela chega mais próxima de um valor justo e começa a ter mais liquidez, pulveriza a base acionária, e aí sim o negócio anda. E o controlador sempre fica com essa discussão, olhando a gente, parece que a culpa é nossa, entendeu? E acontece muito isso, a gente tenta explicar para os controladores que a culpa não é nossa, e assim segue a vida, mas vocês vão ver acontecer na Vulcabras também. O pessoal reclama, não tem liquidez. Não tem liquidez, a empresa é pequena, mas uma hora vai. E tem um fator específico também, né, que eu até cheguei a ler na carta de vocês. É um movimento, não me interpretem mal, não estou comparando as empresas, estou comparando os movimentos que acontecem. Muito similar ao que a gente chegou a ver um pouquinho com a Positivo, né, que é o dólar subindo, elevado, a nossa moeda depreciada. Naturalmente, as pessoas que costumavam comprar produtos lá de fora acaba optando pelo produto desenvolvido nacionalmente, né? Então, a Positivo teve uma performance bem interessante nos últimos anos, refletindo um pouco desse negócio. Pô, o cara estava em casa, ele precisava comprar computador, o Dell ficou caro, os produtos que vinham lá de fora ficaram mais difíceis e, naturalmente, acabou optando por um produto menos próximo, né, de certa forma, a essa volatilidade da moeda. Você acha que a Vulcabras também tem um pouco nesse sentido, já que se você quiser trazer, né, um Nike lá de fora, um Adidas, talvez você tenha uma dificuldade um pouquinho maior em termos de preço, e essas marcas sendo produzidas no Brasil pode ser um produto, não diria substituto, mas o que seria mais simples, de certa forma, para o consumidor conseguir comprar? Eu acho que, só para você ter um número, assim, uma base, por volta de 70% dos tênis vendidos no Brasil já são fabricados no Brasil. Então, assim, já é uma coisa feita no Brasil. Mesmo Nike, Adidas, os concorrentes são feitos, New Balance, ASICS, todos têm fabricação no Brasil, em terceiros. A gente é o único que é verticalizado completo. Quer dizer, todo o Under Armour, o Mizuno, o Olímpicos são feitos dentro das nossas fábricas, tirando algumas exceções, modelos que vendem muito poucos pares, que aí não vale a pena, não tem escala, esses são importados. Mas, assim, quase tudo que a gente vende, a gente mesmo produz. Você diminui muito o lead time, então você consegue entregar muito mais rápido, muito mais eficiente, e o teu cliente liquida menos. Quer dizer, pensa o seguinte, o lojista lá, ele vai importar, comprar um tênis dos nossos concorrentes importados, o cara vai levar lá 6 meses, 7 meses entre ele fazer o pedido, chegar o tênis na loja para ele poder vender. E ele ainda tem que comprar uma grade, todos os pares, modelos, cores. Aí tem um lá que não caiu no gosto do cliente, não vendeu, micou, o cara depois tem que liquidar aquele tênis. Lá não. O cara chega, faz um pedido, em 15 dias está na fábrica produzido, já entrega, em 30 dias, no máximo 40, o cara já está vendendo o tamanho certo, o número. Se o cara fala, não, eu só quero o tênis modelo tal, cor tal, número 37. Acabou, tá lá na loja do cara. Então, essa eficiência, você acaba ajudando o teu cliente a não liquidar, a não micar com produto, a não sobrar com estoque. Então, isso tudo tem um ganho fantástico, né? Então, você pega o Olímpicos. Uma coisa que eu não expliquei no começo é o seguinte, a Mizuno e a Under Armour são marcas estrangeiras representadas no Brasil pela Vulcabras. A Olímpicos é uma marca própria, é a maior marca do Brasil em volume de pares vendidos de tênis e é própria. Essa marca é da Vulcabras. Ela não paga royalty para ninguém. E a Mizuno e a Under Armour são contratos longuíssimos, muito bons contratos, mas que são apenas licenças no Brasil, né? E tem um... Pô, esse papo de Vulcabras levantou várias coisas aqui na minha cabeça. Vou usar nossa licença poética aqui, o Stetter. Vai embora. Papo, mas eu fiquei pensando nisso que ele falou da cadeia de produção, né? De você não ter que importar, essa facilidade de você entregar o produto. A gente recebeu aqui... Bom, recentemente com a história de Rússia e Ucrânia, não teve... como não falar de macro aqui no Stock Pickers, era o assunto que o investidor precisava saber, a gente queria saber também.
E a gente falou muito sobre esse movimento de desglobalização, né? As cadeias de produção eram muito extensas, divididas em vários países, que em alguns casos até perdia até a qualidade dos produtos, mas essa escala ela vem reduzindo e, pelo que ele me contou, a Vulcabras já tem isso pronto, né? Porque você produz aqui na Zona Franca, né? Faz a produção local e você consegue ter essa proximidade, essa distribuição, esse negócio de tailor-made, né? Eu quero esse par nessa cor, nesse tamanho. Isso você acha que pode ser um diferencial para a Vulcabras? E casado com essa pergunta, sei lá, todo gestor que a gente recebe aqui, todo stock picker que a gente recebe aqui, todos falam a mesma coisa, né? O mercado não tá vendo que... Por que acontece essa negligência tão grande, assim? Quer dizer, igual você falou da narrativa sem falar o nome da companhia. A empresa é fantástica, tem belos números. Por que essa negligência tão grande com a companhia? Eu não sei, às vezes é porque é pequena, a liquidez é pequena, ou porque a empresa não entregou, porque ela fez o IPO. Ela tinha uma margem bruta boa na época do IPO, lá em 2017. E essa margem bruta foi caindo ao longo do tempo. Então o mercado acho que desanimou, falou, pô, comprei ação achando que ia ter um crescimento, ia expandir margem. A empresa aí, no final não aconteceu isso, a margem caiu, então acho que aí veio pandemia, aí fecharam a fábrica por 72 dias, aí teve um prejuízo lá no segundo tri de 2020, teve um prejuízo no balanço, pô, a fábrica 72 dias fechada e pagando o salário dos funcionários sem produzir, imagina o tamanho do prejuízo do tri. Então, acho que tudo isso foi afetando, né? O mercado foi decepcionando, e o nome Vulcabras, o pessoal remete àquela bota de açougueiro, de eletricista. Então, tudo isso, acho que o mercado vai ficando com aquele ranço, sabe? Aquela coisa, pô, não gosto disso. E aí foi indo. A empresa hoje é completamente diferente daquela empresa do IPO, muito mais moderna, é a empresa com o parque fabril mais moderno da América Latina, mais eficiente, é a maior do Brasil, produtora, com marcas fenomenais. Não tinha Under Armour na época do IPO, não tinha Mizuno na época do IPO, e tinha a Zaleia, que era um negócio ruim dentro dela. Muito melhor licenciar para a Grendene, que trabalha com sapatos femininos, sabe o que fazer, e a Grendene paga royalties para a Vulcabras. Então deixa eles com o problema, eles que se virem lá com a Zaleia e vamos focar no tênis esportivo, onde a gente é líder e os melhores. E é isso que a Vulcabras... Então assim, o qualitativo da Vulcabras melhorou muito nesses últimos anos. Isso que gerou conforto pra gente. A gente já acompanhava a empresa, a gente gosta muito de olhar tudo no longo prazo, a gente nunca perde de vista. Às vezes a gente desinveste numa empresa, mas a gente continua olhando, conversando com o pessoal da empresa, acompanhando, fazendo conta. Porque nunca se sabe o dia de amanhã, vai ser a hora que vai ficar barata de novo pra gente voltar pro papel. E aí aconteceu a pandemia, que daí foi a grande oportunidade. A Vulcabras chegou a valer 700 milhões de reais na pandemia. Pô, isso aí... Eu acho, assim, o meu chute aí, minhas projeções para esse ano seria quase 2 vezes o lucro desse ano, ou 2 ponto qualquer coisa. Foi aí que vocês montaram a posição? Nesse momento aí que a gente aumentou muito, né? Tinha uma posição pequenininha, aí a gente montou uma posição gigante e virou a maior do fundo, 2020 e 2021. Então o nosso preço médio é bem abaixo do preço atual. Mas assim, a gente acha que continua sendo a maior posição, não desinvestimos uma ação e continuamos achando muito barato. Assim, é extremamente guepardo, né? Não tô dando call, nem mandando ninguém comprar nada. Agora, assim, a minha opinião como gestor da Guepardo, como analista, é que o negócio é muito barato e continua carregando. E enquanto o mercado não descobrir, o sell side não descobrir, deixa ela lá, vai aguentando e carregando. Uma hora o pessoal descobre, ela vai entregando o resultado. Eu brinco com os controladores, eles falam, pô, mas minha ação é líquida, mas não tem nenhum fundo na base, isso aqui eu vou ficar tranquilo, entrega resultado. Vai entregando. Todo tri entrega E fala sobre a empresa no Stock Pickers. Exato. Entrega. Todo tri entrega um balanço melhor. E vai entregando, vai crescendo, vai melhorando EBITDA, margem, receita. Pô, a empresa apanhou muito, pô, a margem caiu muito nos últimos anos. Agora começa a entregar a margem melhorando, a margem subindo, repassa preço, reajusta, mostra realmente que deu certo a aquisição da Mizuno. Quando a Alpargatas vendeu a Mizuno, o pessoal falava, pô, esses caras da Vulcabras, se a Alpargatas não quis a Mizuno e quis acabar com esse negócio, por que a Vulcabras vai ganhar dinheiro com a Mizuno? Pensa o que se passa. A Alpargatas é a queridinha do mercado falando tchau pra Mizuno. Você fala, pelo capital de giro, ela ficou com os recebíveis da Mizuno e da Mizuno pelo estoque.
Quer dizer, você compra a custo o estoque do negócio. Aí você fala, pô, como é que eu vou ganhar? O cara não ganha dinheiro e eu vou ganhar dinheiro com esse negócio? E foi fenomenal. Foi, assim, melhor aquisição que eu vi, assim... Acho que na minha carreira eu não tinha visto um negócio tão bacana acontecer. E para a Vulcabras foi fenomenal, né? O que propiciou o crescimento da Vulcabras, o que teve de sinergia com as outras marcas. Então, e acho que o mercado nem vê isso, acho que nem acompanha, nem sabe, acho que não entendeu direito o que está acontecendo lá dentro. Pô, hoje a marca número 1 do Brasil, que é Olímpicos, e a Mizuno está se tornando a marca número 4 do Brasil. Você vai ter a marca número 1, a 4 e o Under Armour, que é muito promissora, que lá fora ela é a terceira marca esportiva e no Brasil é uma marca desconhecida pequena que vem crescendo a galope. É que ela ainda é pequena, ela cresce de uma base pequena, mas é uma marca fantástica, né? Não é uma Mizuno e uma Olímpicos que são super conhecidas, mas vem crescendo também no Brasil. Então é muita oportunidade. Só para a gente fechar esse tópico, Otávio, falar um pouquinho também... do lado que talvez não seja tão positivo a respeito do case, que são os riscos, né? Todo case tem um risco específico. Você citou diversos pontos de vista interessantes a respeito da Vulcabras, mas eu queria entender um pouquinho sobre quais são os principais riscos que você enxerga para a empresa, que talvez motivaria, né, a Guepardo a desmontar uma posição. Você falou que vocês investem em empresas que no pior do cenário sobe 30%, no melhor sobe 70%, 80%. O que seriam os principais riscos para a companhia? Assim, o que eu não gostaria de ver, eu não gostaria de ver uma Nike voltar a ser irracional. Hoje a Nike está com a Centauro, está super racional. Isso é legal, porque quando a Nike não estava na mão da Centauro, o pessoal da Nike usava o Brasil meio de outlet, fazia liquidação no Brasil. Então os caras vendiam meio volume a qualquer preço, principalmente Copa do Mundo e Olimpíadas. Foi um desastre. O que Nike e Adidas fizeram para ganhar volume, mercado, market share, e estar em todos os lugares, estar em todos os pontos de venda, isso foi assim um volume boçal que teve. Isso prejudicou muito as margens da Vulcabras nessa época. Então, eu não gostaria de ver isso acontecendo de novo. Mas eu acredito assim, a Adidas meio segue a Nike. Então você vê a Nike indo bem, a Nike racional, querendo ganhar dinheiro, querendo ter margem, tá na mão de um brasileiro, quer dizer, o cara não quer sair destruindo o valor e vender a qualquer preço e liquidar e não ganhar dinheiro. Ele precisa ganhar dinheiro. E a Adidas está seguindo, então o mercado está comportado, está racional. E o tênis, essa pandemia toda, fechou muita fábrica lá no Sudeste Asiático, que é onde produz esses 30% dos tênis que vêm para o Brasil, que não são produzidos aqui, vêm do Sudeste Asiático. Com essas fábricas fechadas, vem tendo um problema de abastecimento desses tênis importados e mais caros. Não é o tênis barato, é o caro, mas vem tendo. E essa dificuldade vai ajudando. Quem produz no Brasil, quem está aqui, vai tomando mercado, vai ganhando market share, ganhando volume. Então o câmbio foi bom para a Vulcabras. É óbvio que o câmbio alto é melhor do que o câmbio baixo para a indústria, né? Não para as marcas, mas como a gente tem a indústria, nós fabricamos o próprio tênis, a indústria ganha. Esses outros players, nossos concorrentes, eles fabricam com terceiro. Então a indústria está ganhando muito dinheiro aqui no Brasil. Eles nem tanto, né? Eles estão com a margem mais espremida, mas a indústria está num momento muito bom. Então isso é bom, porque você acaba ganhando dinheiro de tudo que é lado, você consegue ter um equilíbrio. E a gente tem essa garantia, né, de você produzir só para suas marcas. Então a gente tem a garantia de não ter ociosidade na fábrica. Amanhã acontece alguma coisa, cai volume, ou o cara briga, ou o cara quer trazer tudo importado. Pensa uma marca decide amanhã trazer tudo do Vietnã. Pô, acabou tua fábrica. A gente não, a gente já tá tudo casadinho. A gente com a gente mesmo, então... Esse fato de ser verticalizado é muito bom. A gente não produz para terceiros. Isso é muito bom. Eu acho que tem uma questão de filosofia de investimento que a gente pode puxar agora, Stetter, da Guepardo, em cima da posição da Vulcabras, que eu acho que é legal a gente comentar aqui, porque a gente recebe diferentes estilos de investidores aqui na mesa, investidores e investidoras, né? A maior parte, pelo menos, que a gente recebe, costuma, pelo menos dentro do ambiente de stock pick, né, de seleção de ações, costuma dizer que a posição maior do fundo vai até 15%, que esse é o limite, né, que acima disso é muita posição, muita concentração. E eu lembro que um tempo atrás no mercado, acho que logo quando eu entrei uns 5 anos atrás, tinha um certo preconceito, né, quando o gestor vinha falava que tinha 20%, 25% numa mesma ação, já ficava todo mundo oriçado, que isso, como assim, batendo demais.
E bom, no final do dia não tem filosofia de investimento certa, né? É importante, no mercado financeiro não tem certo e errado. Quem ganhou dinheiro ou não. Vem com essa não. Aqui nessa mesa aqui não tem essa. Certo e errado. Tava certo, perdi dinheiro. Tava errado. Mas, enfim, vocês lá na Guepardo tem uma posição em Vulca hoje que é o quê? 25% do fundo? 21% do fundo. Assim, tá acima da média do que isso que a gente costuma escutar aqui, né? Como é que funciona essa leitura, assim, de sizing, né? De tamanho de posição lá para vocês na Guepardo? Uma coisa que eu, pelo menos, nunca vi o mercado falar, meus concorrentes falarem, eles falam muito de tamanho de posição. Mas, pô, você ter 15% do fundo numa empresa muito alavancada é completamente diferente do que você ter 20% do fundo numa empresa desalavancada. Então já começa daí. Quando você nunca devia olhar o market cap da empresa ou o percentual que você tem. Você tem que olhar o percentual que você tem do equity mais dívida. Uma Vulcabras que não tem dívida, que deve meia vez EBITDA, é muito mais tranquilo do que eu ter 20% do fundo numa empresa que deve 4 vezes EBITDA. Eu acabo estando muito mais exposto àquele risco nessa empresa que é alavancada. Então ninguém faz essa conta. Essa é a conta número 1 que as pessoas deveriam fazer, é quanto o cara tem em percentual do portfólio por empresa e a dívida das empresas. Quer dizer, você olhar o EV das empresas e não o equity e o market cap. E eu vejo que ninguém faz isso. Lá na Guepardo a gente faz. Então uma empresa muito alavancada, eu não poderia ter uma posição desse tamanho. Eu teria que ter uma posição menor. Uma empresa desalavancada, eu consigo ter uma posição maior. Então isso já facilita. E outra coisa que facilita é a volatilidade dos resultados. Quer dizer, uma empresa que tem uma volatilidade muito grande nos resultados, com muito risco, que oscila muito, já é mais difícil a gente montar uma posição grande. Agora uma Vulcabras, que para a gente é uma empresa mais reloginho, líder de mercado, que entrega verticalizada, a gente já consegue ter uma posição maior e carregar essa posição maior. Então, assim, é isso que a gente vê, mas a gente não liga de ter posições grandes. Outro exemplo é o seguinte, Itaú é uma grande posição lá da Guepardo. A gente tem quase 18% do fundo Itaú. Tem muita gente que fala assim, não, meu fundo é diversificado. Aí o cara tem 6% no Inter, 6% no Nubank e 6% no BTG, sei lá onde. E o cara tem lá 6, 6 e 6. E o cara fala, não, meu fundo é diversificado. Olha aqui, eu tenho 6% por papel. Pô, tem muito menos risco você ter 18% no Itaú do que você ter 6% no Inter e 6% no Nubank e 6% sei lá onde. Entendeu? Você acaba comprando uns business que, principalmente o Nubank e o Inter, né? São business que ainda não se provaram. Pode ser que dê certo? Pode. Eu não estou dizendo aqui que vai dar errado, que o case é bom, o case é ruim. Mas não deu certo ainda, não se provaram ainda. Então, assim, ainda falta muito para o cara se provar, quer dizer, é muito risco que você está tomando. E lá na Guepardo, o que eu falei lá da Petrobras, você pode dobrar ou pode dividir por 2, a gente não quer ir na roleta. E acaba virando roleta. Esse tipo de business, pra gente, como o Nubank, o Banco Inter, pode dar certo. Eu não quero que dê errado, eu não faço short, eu não torço para ninguém dar errado. Mas são business que estão hiperavaliados. Como se tudo fosse dar certo e já tivesse dado certo. Eu não sei se vai dar certo ou não vai dar certo. Mas as pessoas compram. Aconteceu isso com a Magazine Luiza nos últimos anos e com outros papéis que foram precificados extremamente caros e depois tudo isso voltou e o pessoal, nossa, olha como caiu, mas não aconteceu nada. Mas nem para subir, nem para cair. Não teve justificativa. A alta não foi justificada e a queda também não. Ah, mas é que a Magalu é o novo, a Amazon brasileira, é disruptivo, ele vai dominar o e-commerce, ele vai dominar o Brasil. Pô, cadê? Ele dominou o Brasil? Cadê essa Amazon brasileira? Então, assim, esse tipo de coisa, olha o que tem de player no Brasil, olha o que esse mercado está sendo brigado por todo mundo, inclusive pela Amazon. Então todas elas estão brigando, é Mercado Livre, é Magalu, é Via Varejo, é Americanas, é um quebra-quebra nisso aí, chinês chegando e vendendo aqui sem imposto, concorrência desleal, aquele caos o Brasil. Aí você pega até uma Lojas Renner, C&A, Riachuelo fazendo também dentro delas, competindo com essas empresas. Quer dizer, você vê isso aí, tá virando um caos esse setor. Daí para você falar, pô, esse cara é o vencedor, esse cara é a Amazon, pô, tá muito longe. Tá muito longe desse cara dominar. Então é esse medo, esse receio que a gente tem e essa disciplina. Então eu brincava lá dentro da Guepardo que a nossa carteira não tem glamour.
É muito triste. A gente chega numa festa, o cara fala, o que você tem investido? O cara chega e fala, não, eu comprei Get Ninja, Enjoei, Nubank, Banco Inter. Não, porque eu modernizei, porque minha cabeça agora é tech, eu tô olhando o futuro, a Magalu é a nova Amazon, não sei o quê. Eu falo, nossa, e você investe em quê? Eu falo, nem vou contar, você vai chorar. O cara, como chora? Não, eu tenho Vulcabras, Petrobras, Itaú, Klabin. O cara sai chorando da conversa. O cara, não, mas você não se modernizou? Não, coitado. Pô, eu sou das antigas lá, não me modernizei, parei no tempo. Entendeu? E essa disciplina que é muito importante. E eu acho que isso que está mostrando valor. A gente, durante muito tempo, teve um boom nessas empresas que se vendiam como tech. Eu acho que até um seriado muito legal que as pessoas poderiam assistir é aquele We Crashed, do WeWork, que ele fala a história do WeWork. Esse é muito legal, tá na Apple TV, as pessoas deveriam assistir isso também para aprender os investimentos, como pode errar nos investimentos, como as coisas por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Quer dizer, o cara mostra um negócio, vende um sonho, vende um negócio belo, maravilhoso, tecnológico, não sei o quê. Aí a hora que você vai ver o negócio não existe. E olha o que tem de negócio desse aqui. Assim, eu saindo daqui, provavelmente eu vou receber muita ligação, vou apanhar de muita gente aí na rua. Mas, pô, é o que mais tem de startup, de não sei o quê, e nenhuma ainda deu certo. Você fala o iFood, pô, é maravilhoso, mas não deu certo até hoje. O Rappi é maravilhoso, mas não deu certo. O Nubank é maravilhoso, mas não deu certo. E olha o que tem de coisa ainda, e quantos vão dar certo? Eu não sei. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas tem muita coisa que já se precificou como se tivesse dado certo. Foi precificada e não deram certo até hoje. Então é isso que o investidor precisa aprender a olhar. Falar, pô, mas eu estou comprando isso já pagando o preço de dar certo e o negócio ainda não deu certo. Então, opa, pé atrás, vamos ficar. Olha o tamanho da fumada que o SoftBank tomou lá no WeWork. Pô, que tá lá, você pode assistir, tem a série lá, é muito legal, pô, para aprender. É um grande aprendizado que todo mundo deveria assistir dos tempos modernos. Ele está explicando justamente esses últimos anos o que vem acontecendo. Então, assim, lá na Gueparda, a disciplina é muito rígida, é muito rigoroso. Acho que pelo fato dessa fé que eu contei lá atrás, do fato do Luiz Alves, eu ter sido um aprendiz dele, etc., eu acho que a minha fé é inabalável. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo, eu não caio na conversa, no glamour. É difícil o cara me vender um sonhozinho. Ah, olha isso aqui, juro que vai dar certo, é disruptivo e vai acabar com todo mundo. Pô, eu estou olhando aqui, fatos e dados, é concreto, não tem eu acho que. E aí, número, planilha, fluxo de caixa descontado, quanto vai? Vamos perpetuar? Qual é o pior cenário, melhor cenário, cenário normal? Agora, ficar brincando de vou ganhar 100% ou perder 50%, eu vou na roleta, que é mais divertido. Teve diversas citações aqui que, enquanto o Otávio estava falando, eu estava lembrando. Primeira delas, Sara Delfim estava aqui no último episódio falando de varejo, né? Ela que é da Dália. Ela até virou um post, né, no nosso Instagram falando que, pô, na cabeça dela é muito curioso um cenário, porque a respeito de e-commerce, que você citou que aqui nós temos mais ou menos 6 empresas grandes, né? Se a gente colocar na conta Amazon e Alibaba. Pô, nos Estados Unidos você tem um baita de um mercado já consolidado e tem uma grande vencedora, uma grande empresa operando por lá, quando o assunto é e-commerce. Na China, mesma coisa. Por que no Brasil tem 6? Será que as 6 vão sobreviver? Será que as 6 vão ficar em pé? E a respeito desses negócios que você está citando agora também, né? Rappi, iFood, modelos de negócio que crescem, mas ainda não se provaram lucrativos. Meu grande amigo Dinheiro no Bolso, tá trocando uma ideia com ele, ele me citou o seguinte: tem certos negócios que é melhor você ser consumidor do que você ser dono. E no caso, não sei se é esse o caso, né? Mas, enfim, a briga fica tão intensa que tem você entra naquele ciclo vicioso, né? Que você levanta capital, destrói sua margem, produto fica barato, todo mundo consome, cresce. Mas a hora de virar a chavinha, a hora de mostrar a rentabilidade, isso também era um grande debate ali atrás a respeito da Magalu, né? Cresce num nível expressivo, por isso negocia num múltiplo tão alto, mas quando que ela vai conseguir virar a chavinha para ser um business de fato lucrativo? Será que vai conseguir fazer, né, tão cedo, tendo em vista que a competição está tão elevada?
Então, eu acho que casa bastante com o que você estava falando agora, Otávio. E você deu uma palhinha a respeito de uma outra posição grande, né, que vocês têm no fundo, que é Itaú. Normalmente faz já algum tempo que não aparece um gestor aqui na mesa, né, Colasso, falando que gosta de um grande banco, de um bancão. Assim, só para contextualizar, a gente fez um episódio para falar de bancos. A gente recebeu a Helios e a Athena aqui e, bom, a Helios tinha uma posição pequena em Itaú e a Athena não gostava de bancos. Era até no dia do resultado, né, do quarto tri. Exato. E, assim, o número de argumentos, obviamente, contra, o Carlos tinha muitos argumentos contra o papel e, enfim... Não só contra o papel, contra o setor inteiro, e tá difícil achar alguém que realmente tenha uma convicção do tamanho que a Guepardo tem hoje. Total. Então, nesse sentido, eu queria entender por que vocês gostam de Itaú, porque tem uma posição tão relevante. Queria que você citasse um pouquinho também sobre as ameaças das fintechs. Já me deixou, acho que ficou bem claro que você não enxerga tão, né, evidentemente assim, esse cenário de ameaça tão claro assim, mas se o Itaú está bem posicionado para enfrentar esse ambiente, e também comentar um pouquinho sobre esse cenário de alta dos juros, né? Se isso beneficia o case nesse momento. Assim, já começou de trás para frente. A alta dos juros não é uma coisa que a gente olha, porque, que nem eu falei, a gente olha o longo prazo. Então, eu não estou atrás de se o CDI vai para 12, 13 ou 14, depois vai cair para 6 de novo. Não é o que a gente olha. Mas só para completar, acho que isso é bem interessante também, porque muita gente, quando vê esse cenário de inflação elevando, sabendo que juros vai subir, começa a se posicionar em seguradoras e bancos por conta disso, né? Total, mas se isso acontecesse, se precificasse bem o Itaú, eu ia vender o Itaú e ir embora, ia sair, aproveitar para ir embora. É que, infelizmente ou felizmente pra gente, o Itaú tá barato, a gente compra a ação do Itaú, na nossa opinião tá barato, né? Não é call para comprar Itaú. Mas a gente acha barato, estamos comprando a nossa segunda maior posição. E respondendo a tua pergunta da ameaça das fintechs, o Itaú é a ameaça, ele é a fintech. Ele trocou o pneu com o carro andando e ninguém percebeu. Tem muita gente dormindo no ponto. Você olha lá um Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, etc. Muita gente dormindo no ponto. Enquanto o Itaú tá trocando pneu com o carro andando e fecha a agência e não para de fechar a agência e vai trocando tudo. Olha o aplicativo, olha todas as tecnologias que o Itaú vem colocando lá dentro. Vai vendo que ele está construindo, isso parte qualitativa. Então ele é um dos vencedores desse assunto de tecnologia, na nossa opinião. E além disso, é o cara que sabe dar crédito. Olha os exemplos de pessoas, de empresas que foram dar crédito por aí, eu não preciso nem citar, que foram implodindo por aí pela frente. O tamanho das provisões que tiveram que fazer, o tamanho das PDDs e explodidas que deram. Então, assim, as pessoas não é tão trivial. Você saber dar crédito é diferente. E o Itaú sabe. Então, não é qualquer fintech que vai chegar, vai sair dando crédito e vai ganhar dinheiro e vai montar um Itaú. Quero ver montar, precisa comer muito arroz com feijão. Então, eu vejo o Itaú com bons olhos. O Itaú estava numa valuation muito baixa. Hoje, o Itaú está bem abaixo do que ele estava lá em 2019. Então, mesmo o cara tendo comprado a XP, tendo ganhado aquela porrada na XP, não aconteceu nada com ele na pandemia. Entregou. Quer dizer, o ROI caiu, mas o ROI já está voltando para aquele patamar acima de 20. Quer dizer, tudo de bom acontecendo lá dentro do Itaú. Distribuiu as ações da XP para os investidores. Os investidores que quiseram vender, puderam vender. Quem não quis, não pôde. A gente, no caso, lá na Guepardo, na época estava 230, 215, 20. A gente vendeu naquele patamar. Hoje afundou e ficou barato. A XP é uma das que deu certo. Das fintechs, você fala assim, e o que deu certo? XP é um exemplo de uma que deu certo. A gente vê com bons olhos. É uma investível, vamos dizer. Tá no radar da Guepardo, a gente olha, o qualitativo é muito bom, a gente gosta da XP. É um negócio que deu certo, que a gente gosta e vê com bons olhos. Então isso é bacana, porque você olha assim e fala assim, o Nubank, eu não sei se vai dar certo. Eu não sou pago pelos meus investidores para ter bola de cristal e ficar chutando o que vai dar certo e o que vai dar errado. XP lá atrás, eu não comprava nem morto XP. Hoje, a ação caiu para burro, o cara entregou mais do que ele prometeu no IPO, a ação dele caiu bastante, não está no nosso portfólio, ainda não temos, mas é um negócio que a gente estuda. Você fala, o cara está entregando, tem resultado, vem vindo, já não precisa ter tanto growth para justificar a valuation, com pouquíssimo growth já justifica. O negócio está ficando interessante. Então, assim, são várias dessas que você olha, e o Itaú nem se diga, né? Esse é abandonado. Olha um Banco do Brasil, então. É que o Banco do Brasil qualitativo é muito ruim, né?
por ser uma estatal. Agora, você olha a valuation do Banco do Brasil, poxa, é até sacanagem. Acho que, se eu não me engano, hoje está 4 vezes o lucro, algo assim. Então, começa a virar uns negócios, você fala, não é possível. Aí você pergunta, a bolsa tá barata? Pô, olha, só por múltiplo, olha o múltiplo de Vale, Petro, Itaú, Banco do Brasil e todas elas. Então, tudo, assim, ridículo. Da época que eu comecei a trabalhar, que tinham coisas baratas desse nível. Eu nunca mais tinha visto isso. Depois lá de 2004, 2005, 2006, que tudo reprecificou no Brasil, nunca mais apareceu isso. Tirando pontuais da pandemia, pontual lá em 2008, no Lehman Brothers, quer dizer, no impeachment, quer dizer, 3 vezes pontuais apareceram papéis muito baratos e descontados. Agora não, agora virou um novo patamar de Brasil, quer dizer, é tudo barato no Brasil e fica barato e eu não entendo. Eu acho que uma hora a bolsa reprecifica. Minha cabeça, tá? Eu sempre brinco aí, quando me perguntam de bolsa, eu falo, é muito mais para 200 que para 100 mil. Então tá errado. Quando tá perto dos 100 mil tá barato. Quando tá perto dos 200, vai chegando no preço justo. É isso que eu acho. Então eu fico com essa visão aí de bolsa barata, e de Itaú eu completamente oposto ao que eu ouço de todos os lugares, de todo mundo. Eu acho que Itaú tem muito para andar. Eu acho que ele aí está perto de R$ 26, se não me engano. Eu acho que é extremamente descontado nesse patamar. Eu acho que ele vai crescer e vai entregar rentabilidade boa. Então, assim, o cara vai ter crescimento, vai ter rentabilidade boa e ganho de eficiência e vem entregando resultado, pô, por que não? Por que eu vou ter os outros aí que estão carérrimos e completamente em preços estratosféricos? Que eu não entendo, não consigo entender. Eu vou morrer sem entender esses peers, fintechs. Preço de tempestade sem ter uma vista, né? É mais ou menos como tá a bolsa hoje. Só para complementar isso daí, o Otávio estava falando sobre os múltiplos. Tá tudo barato, né? Enfim, múltiplos baixos. Até foi uma pergunta que eu fiz pro Ferreira. Aproveitei que o Ferreira, que é head lá do research da XP, né? Estrategista, estava aqui no nosso lado na bancada de entrevistadores no último episódio. Ele não escapou de uma pergunta mesmo estando na bancada dos apresentadores? Calhou de surgir esse assunto. Caiu esse assunto no colo, e aí eu passei para ele. Tem que se acostumar, Ferreira, se acostuma, Ferreirinha. E ele respondeu assim, quando a gente olhava para preço-lucro da bolsa no ano passado, estava muito descontado, só que se você tirasse da conta Vale, Petrobras, já ficava um pouquinho mais justo. Agora, quando você entra para 2022 e coloca na conta, né, exatamente esse formato, ou seja, excluindo, olhando para ativos mais domésticos, né, na opinião dele, a bolsa está num patamar extremamente baixo, negociando abaixo até mesmo de padrões vistos anteriormente, quando se provou lá na frente que de fato estava barato, né, e depois teve uma valorização mais forte. Então, só complementando com a visão do próprio estrategista, que é de fato quem mais manja desse assunto, a percepção é exatamente a mesma. O que explica é esse CDI alto, esse CDI indo para 12, o pessoal falando que vai para 13, 14. Quer dizer, essa alta aí de CDI para esse patamar explica. O pessoal corre para renda fixa, abandona a renda variável, amassa as ações e ficou cada vez mais baratas. Isso é o que justifica as ações serem tão baratas, estarem nesse patamar tão barato. Isso é muito maluco, porque quando a gente olhava em 2020, no pico da pandemia, você tinha gringo vendendo Brasil, correndo para... de preferência ativos, né, haven assets lá que a gente fala, que são os ativos que são os portos seguros, né, e saindo do Brasil, que não é visto dessa forma, vendendo, e o investidor local net positivo, comprando a bolsa brasileira. Principalmente você olhava ali relatório de captação de fundos de ações captando um monte, ou seja, bolsa derretendo, a queda mais rápida da história da bolsa brasileira, e o brasileiro estava comprando a nossa bolsa. Hoje você tem, né, de lá para cá, uma recuperação, já negociando a patamares próximos ali do pré-pandêmico, porém um valuation, né? Ou seja, quando você vai olhar o valor intrínseco e o que essas empresas têm para entregar, expectativa de lucro, etc. Uma situação muito melhor, o qualitativo melhor dessas companhias, essas empresas fizeram a lição de casa e o investidor brasileiro está resgatando nesse momento. Ou seja, eu acho que o gatilho claro é os juros, né? Essa visão de curto prazo que ele falou. Não tinha juro. Lá em 2020 não tinha juro. Então o cara foi pra bolsa, compra. Tá perdendo, compra. Vamos raspando o bolso. Agora tem. Esse patamar atual de
de bolsa, de Bovespa, quando a gente compara com pré-pandemia, também é bem mentiroso, né? Porque assim, você olha Ibov, beleza, tá negociando praticamente o mesmo patamar. Só que tá negociando esse patamar porque Petro, Vale e afins puxaram o índice. Se você tira esses nomes da conta, você olha para a performance... Lembro de ter visto um mês atrás, talvez, que ainda tinham 20 empresas do índice com 50% para baixo desde o nível do início da pandemia. Isso deve ter alterado porque teve um ralizinho recente, né? Mas, enfim, o cenário... E as empresas alavancadas, né, conseguindo entregar uma geração de caixa interessante. Você pega ali, até mesmo os shoppings, né? A Sara estava falando aqui no último episódio, quando ela começa a fazer conta de Iguatemi, não faz o menor sentido. É até um corte legal para a gente pegar depois. Veio aqui essa lembrança. Um shopping de alta renda, você coloca na conta quanto está negociando metro quadrado, você não consegue jamais construir um shopping naquele patamar, né? Enfim, tem um custo de reposição. Custo de reposição. É extremamente... Agora... Tem um tema que a gente precisa falar, que você me avisou até, não me deixe esquecer desse, que é Ânima. Ânima, com certeza. Bom, também é um dos cases que vocês gostam, né, Otávio? Ânima é uma empresa de educação, a gente sabe que o setor de educação com a pandemia sofreu pra caramba. E, bom, vimos um M&A, né, não há muito tempo atrás, uma venda de uma participação ali na Faculdade de Medicina da Ânima, que chamou a atenção do mercado naquela altura, né? O papel até se valorizou, mas já entregou boa parte desses ganhos recentes. Basicamente, vendeu, se não me engano, para a DNA, né? Uma participação de 25% por R$1 bilhão, ou seja, né? O valuation da escola de medicina da Ânima em 4 bilhões foi avaliado. 3 bilhões, naturalmente, para a Ânima, que ela ficou com 75%. Só que você coloca na conta quanto a Ânima vale hoje, aí você fala, tem com certeza alguma coisa errada aqui. E até um agradecimento não está certo. O nosso Roberto, que a gente bateu um papo mais cedo, ele nos lembrou de fazer essa pergunta. Eu acho que é uma grande oportunidade para você explicar, porque vocês gostam também do papel. Eu também gostaria que alguém me explicasse, eu também não entendo o que está acontecendo. Eu estou comprando ação, eu acho baratíssimo. Eu acho que hoje a empresa mais descontada da Bolsa Brasileira é a Ânima. Setor de educação está inteiro descontado, mas a Ânima, nem se diga, está extremamente descontada. Eu acho um absurdo o patamar que ela chegou. Já vista, é isso que você falou, quer dizer, você falou já devolveu boa parte do ganho. Não, ela devolveu mais do que o ganho inteiro. Ela, quando foi vendida, ela valia 3 bi, quando vendeu só da Inspirali, né, que é a subsidiária de medicina dela, esse 1 bi avaliando o resto em 3 bi. E ela valia 3, quer dizer, todo o resto da Ânima, todos os outros cursos de engenharia, administração de empresa, direito, etc., tudo por zero. Isso naquela época. Hoje é negativo. Hoje, se aquilo lá vale, se a Inspirali vale 3 bi ou mais, e lembrando que a DNA comprou nessa avaliação de 4 bi, os 25% por 1 bi, porque ela imagina que tem upside. Ela também não é boba. O cara está comprando com desconto do valor intrínseco. Então, se vale mais do que 3 bi lá para a DNA, essa nossa parte aí, nesse nosso 75%, imagina o resto que tá valendo, se eu não me engano, fechou por 2.400 ou 2.300, eu nem sei quanto tá o market cap hoje. Eu tô batendo o olho aqui, tá falando 2,5, mas... 2,5? Mais ou menos então, por aí. Tá por aí. Então caiu, que eles fizeram umas recompras que vão pra tesouraria, então talvez um pouquinho menos. Mas o cara tá valendo esses 2,5 bi aí, 2.400, tá negativo o resto. Quer dizer, o resto... Quer dizer, você fica com se eles separassem hoje a Ânima em duas empresas, Inspirali para um lado, Ânima para o outro, igual o Itaú fez distribuindo as ações da XP. Distribui as ações da Inspirali, não precisa fazer IPO ou nada. Lista e distribui. Dá para sair com o GPA ali. Dia seguinte, você tem uma empresa avaliando lá por 4 bi, 75%, 3 bi a posição. E a outra empresa valendo menos 500 milhões. Aí... eu, por menos 500 milhões, eu aceito. Se quiserem me doar o resto da empresa, eu fico. Aí o outro fala, não, por 0 eu fico. O outro paga os 100 milhões, 200, 300. Alguma coisa vale o resto, que tem a maior parte do EBITDA da companhia. Esse resto é maior do que Inspirali. Então, quer dizer, você fala, então esse resto, quanto vão pagar no resto? 800 milhões, 1 bi, 1 bi e meio, 2 bi, 3 bi, alguma coisa vale isso daí. É um jeito de destravar valor rápido. Você lista as duas empresas, quer dizer, a Ânima já é listada, lista a outra, tira de subsidiária, separa. Quem gosta de medicina, compra aqui. Quem não gosta, compra ali. A Ânima vem falando, né, que ela tem um projeto de fazer IPO da Inspirali, etc.
Aí você faz a IPO da Inspirali, você continua a empresa como uma subsidiária da Ânima. Então sempre vai ser uma holding com uma subsidiária. Agora, se você realmente separa, destrava, fala, ó, é uma para cada lado, vamos ver no que dá, aí você vai ver o negócio chacoalhar mesmo. Aí, você tem uma estimativa de quanto deveria valer a Ânima ex Inspirali? Tem algum número assim que faça sentido? Você tava falando, né? Menos 500, aí o outro paga 100, 200. Tem alguma ideia assim pra gente ter uma noção do tamanho do desconto que poderia? A gente acha que vale entre 3 e 4 vezes o valor atual de bolsa. Tudo, né? A Ânima, o conjunto. Então é um multiplicador muito grande, né? Lá para Guepardo, voltando que não é guidance, não estamos recomendando compra de nada. Mas fica tranquilo que esse disclaimer tem automático aqui no Stock Pickers, todo mundo já sabe. Mas eu adoro falar porque depois o pessoal me liga, aquela confusão. Todo mundo sabe, é o padrão do Stock Pickers. Os gestores aqui vêm, falam de posição, a gente quer ouvir a tese, a construção da tese, mas ele não vai te ligar pra falar que vendeu. E a gente também não vai parar pra fazer um Stock Pickers pra falar que ele vendeu. Então, e só pra gente fechar esse negócio de Ânima, um dado interessante que eu tava vendo aqui agora. O pior momento da empresa foi ali no dia 3 de abril de 2020. O atacando aqui, ó. Ele fica frito nesses gráficos aqui. O que eu acho interessante, 3 de abril de 2020, depois da pandemia, a ação tava negociando a 5,80. Ou seja, pandemia. Não preciso falar mais nada. Vocês lembram onde a bolsa foi parar, né? Sim. De lá para cá, a ação chegou a se valorizar 146% quando bateu ali em julho de 2021, quando estava praticamente tudo retornando, né? E nesse momento apresenta uma alta de 6,5% em relação àquele patamar de 3 de abril de 2020. Ou seja, negocia hoje a 6,18, quando chegou a bater ali 5,80. Está negociando o patamar posterior, não é seguinte daquele grande... Quando a bolsa estava batendo 60 mil pontos, mesmo patamar de preço. Nominal, né? Uma coisa interessante é o seguinte, a Ânima fez 2 ofertas de ação nos últimos 2 anos aí. 2 ofertas. Se você somar essas 2 ofertas, foram captados 2 bilhões de reais. A Ânima vale 2,5 na bolsa. 2 bi foi o que ela captou com as 2 ofertas, sem contar 1 bi da Inspirali, tá? Eu nem tô contando a primária lá da Inspirali. E nem tô contando o IPO. Se você somar o IPO e somar o stake percentual lá, a participação dela na Inspirali, já foi mais do que o market cap inteiro, só em dinheiro que entrou lá. Quer dizer, você leva tudo que eles construíram lá dentro, sinergia, tudo que cresceu o business de graça. Então, começa a virar aquelas coisas inexplicáveis. Mas como a indústria inteira de fundos, eu vejo aí os concorrentes aí todos tomando resgate, eu imagino que isso afete muito. A Ânima tem um free float muito grande, eu imagino que muita gente deva estar vendendo a Ânima, né? A gente está aproveitando para comprar, mas eu acredito que tem muito concorrente aí vendendo papel, vendendo sem querer vender, entendeu? Sim. Eles estão vendendo porque precisa pagar o resgate, por isso que acaba ficando bem amassado as coisas. Esse ponto também acaba acontecendo, né? Quando você resgata a cota de um fundo, você tá vendendo o papel que tá na carteira dele também, porque ele vai tirar dinheiro de algum lugar, né? Pra te pagar. E é justamente da carteira investida. E aí, você tem mais alguma coisa ou vamos ping-pong? Ping-pong. Beleza. Meu diretor Nando Lima está com a minha vinheta preparada. É sempre bom... Olha só, tá vendo só? É por isso que eu faço esse avisinho prévio, porque às vezes a resenha tá boa, dá aquela relaxada na musculatura, a galera esquece. Então, vamos lá. Roda a vinheta, Nando. Estamos de volta para o Ping Pong. Para você que não conhece o Ping Pong, vou apresentar aqui, tá vendo pela primeira vez. Se você está vendo pela primeira vez o Stock Pickers, esse não é o primeiro episódio, sabia disso? Então aproveita para ver os últimos episódios, principalmente os últimos 140. Exato. Faz uma... Aproveita o feriado aí, que você tá de feriado, imersão. Aí, tá em casa, dá aquela emendada amanhã, sexta-feira, e olha aí, assiste todos os nossos episódios, se der tempo, né? Porque tem muito conteúdo ali. Mas enfim... o ping-pong, o objetivo dele é fazer um bate-bola, jogo rápido com o nosso convidado. A gente vai fazer algumas perguntas. Ele tem direito de resposta no tamanho de um tweet, que é uma resposta curta, que já foi mais curta, que eles dobraram o número de caracteres, mas enfim, continua sendo curta, né? Tá difícil de falar de Twitter hoje em dia, viu? Com essa história toda de Elon Musk e tal. Vou ter que mudar aqui a descrição do ping-pong. Ou então você vai ter que fazer um programa para falar de Twitter também. Eu acho que é uma boa ideia. Pois é. O detalhe já foi feito, tá no ar lá, só você ir lá e assistir o PQI, a gente falou. Será que é hora de comprar Twitter? O Elon Musk acha que sim. Pois é, aí lá você vai ver a opinião
também do JITS da XP Advisory. Caramba, a gente tá bom, hein? Estamos antecipando tudo, cara. Que coisa de maluco. Mas vamos lá. Bom, começando então aqui, Otávio. Hoje é só com ele, vai ser mais fácil, né? A nossa primeira pergunta clássica. A gente tem uma biblioteca aqui no Stock Pickers, os gestores que compõem ela. Então, a gente sempre pede uma recomendação de um livro, ela tá lá. Só você ir no link da nossa biografia no Instagram, você acessa essa biblioteca, que a galera sempre pergunta. Um livro para nossa biblioteca. Good to Great, do Jim Collins. Acho que esse... acho que é um livro que mostra exatamente isso que a gente falou do qualitativo, das empresas saindo da boa empresa para excelente empresa. Essa transformação das empresas, eu acho que é fenomenal, é muito importante isso, principalmente na atualidade, que a gente está vendo um monte de empresa que ainda não deu certo, que ainda não se provou, ainda não tem o modelo de negócio certo. Ajuda você a evitar de cair em armadilhas. Perfeito. Aliás, diferente da história de XP, que ele falou que foi uma empresa que deu certo, muitos gestores concordam com ele, inclusive, e sempre citam duas pessoas que trabalham lá na XP, falam que o Lucas Collazo e o Henrique Stetter fizeram toda a diferença no board. Com certeza. Turnaround começou por... Ai, a gente adora se divertir aqui. Enfim, um trade de alegria, um trade que deu muito certo aí, pode ser na carreira. Bom, é que a carreira é Guepardo inteira, né? Mas enfim, um trade de alegria. A carreira é Guepardo inteira, mas teve um trade de... Lá atrás teve Belgo Mineira, que foi uma siderúrgica que a gente comprou e multiplicou muitas vezes. Acho que foi da carreira inteira, assim, um dos movimentos mais espetaculares aí que teve foi esse. Mas tiveram diversos aí. Vocês imaginem em 21 anos o que não apareceu de trade bom. E assim... multiplicou ali. Exato, mas teve no curto prazo, para não falar de coisa que não existe mais, etc. Teve um de curto prazo que foi a JSL, a atual Simpar, que é a holding que controla Vamos, Movida e JSL. A gente teve uma multiplicação enorme aí entre 2017 e 2019. Foi muito boa. Boa. Esse é o momento que o Henrique Stetter começa a arrumar o seu topete, porque o Nando entrou na sala para tirar as fotos do programa. Olha lá, viu? É clássica essa. Essa aí sempre tem. E um trade de aprendizado que no português Stock Pickers, no nosso dicionário, é um jeito bonitinho de falar que acabou dando errado e perdeu um pouquinho de dinheiro ali. Nossa, também... Esse pelo menos tiveram poucos, não foram muitos, mas também tiveram. Acho que um grande aprendizado lá atrás foi a Restock, né? Foi uma empresa de varejo vestuário que está em dificuldade no momento e acho que a gente percebeu, né, rápido, conseguimos desinvestir mesmo com prejuízo, mas desinvestimos bem. Depois que a gente desinvestiu, a ação caiu bastante, né, derreteu. Então, na época, o desinvestimento foi muito bem feito. Pena que antes do desinvestimento a gente tinha investido. Mas também, essa parte da qualidade. Aí vai o link com o livro. É importante para você conseguir perceber a parte qualitativa das empresas e não ficar só no quantitativo e depois cair nas armadilhas de valor, né? Que a gente chama lá o value trap. Essas armadilhas são perigosas. Então, às vezes você olha um negócio e fala, nossa, é muito barato. E às vezes não é barato não, às vezes é uma armadilha que vai te pegar. Restock cai só 95% nos últimos 5 anos. Ah, tranquilo. A gente saiu antes disso, bem antes. Saímos uns 7, 8 anos atrás. Era uma coisa linda de olhar ali. Olha isso aqui. Olha só que beleza. Parece uma pista de skate, uma rampa. Olha lá. A gente saiu lá atrás. Não nada aqui. A gente saiu uns 7, 8 anos atrás, mas foi um dos cases que dava para perceber, né? O marketing excepcional. É o que eu falei da série que você pode assistir lá para tentar ajudar a evitar os value traps. Você tem um marketing sensacional, marcas sensacionais. Você vai lá na Restock, as 4 marcas dos caras são sensacionais. Mas daí você vai olhar, às vezes você olha o processo, lá dentro do qualitativo, é chato falar das empresas, mas não era legal. Dava e quando a gente percebeu, já estava com prejuízo, vendemos. Às vezes você acaba só percebendo quando você está dentro da empresa. A maioria das vezes você percebe antes, então você consegue evitar esse erro. Mas tem algumas empresas que infelizmente você entra e aí você percebe, porque você vai ficando amigo. Porque na primeira conversa, o cara vai falar o que você quer ouvir. Claro. Quando você está dentro da empresa e já é acionista, aí começa. Aí você vai vendo a cozinha do cara, você vai conhecendo a realidade da empresa. Você vai ficando amigo de todo mundo, de todos os diretores, gerentes, controladores, donos, etc. E aí em todas essas empresas você vai tendo mais notícias. Aí você sabe quem é quem faz certo, quem tem processo, quem não tem processo,
PDCA, etc. Tem muita coisa que você precisa verificar aí quem faz e quem não faz. E tem muita empresa aí que não faz, que é linda, maravilhosa, que eu sempre falo, por fora, bela viola, por dentro, pombo lorento. E tem muitas dessas na bolsa. É perigoso. Podia ir pro título até do programa. É um ótimo título. Mas você falou que era o status quo, agora você vai mudar, pô. É mais fino, né? Status quo é mais fino. Mais fino. E se você não fosse gestor, o que você seria? Uma boa pergunta, mas eu acho que médico. Eu gosto bastante desse assunto. Acho que é um assunto que... Acho que eu fui frustrado, vai. Era tão lindo o mercado financeiro que eu acabei caindo no canto da sereia. Fiquei e não pude fazer, mas acho que eu seria médico. Até hoje minha mulher fala, poxa, você devia fazer medicina. Eu falei, sei, agora, essa altura do campeonato, tá fácil, né? Eu falei, agora é que não dá mais, né? E um fundo que não o Guepardo? Fundo que não o Guepardo? Pô, aí você me pegou, hein? Pode botar no fundo do Luiz Alves no Poland? Ele não aceita investidor no fundo dele. Teria que ser vamos colocar um aberto. Um fundo que você admira, que você... Poxa, é que tem fundo, porque como eu não conheço muito bem, o que eu brinco? Eu não ponho dinheiro aonde eu não poria 100% do meu patrimônio. E para eu pôr 100% do meu patrimônio, eu preciso conhecer muito o negócio, com muita profundidade. Eu não conheço as gestoras, minhas concorrentes. Eu nunca trabalhei em banco, em gestora, nenhuma. A única pessoa que eu trabalhei ao lado foi o Luiz Alves. Então, assim, eu não conheço a cozinha de todo mundo. Então, eu precisaria conhecer o processo de investimentos, a cabeça das pessoas, os gestores, os analistas, o time, fazer uma due diligence grande. Eu olho, obviamente, que eu olho histórico de fundo, histórico de rentabilidade dos meus concorrentes, e tem muitos que chamam muita atenção. Pô, a Dynamo chama atenção, o Tempo Capital chama atenção. Tem alguns fundos que eu olho e falo, nossa, olha que rentabilidades maravilhosas. Mas eu não conheço ninguém da Dynamo, não conheço ninguém do Tempo Capital. Então eu não tenho como saber como eles fazem aquilo. O resultado é brilhante. Agora, como eles chegam naquele resultado, que eu não sei. Bom, então vamos trazer um pouco mais porque a gente conversou até agora. Uma ação que você não tenha no portfólio. Uma empresa que você gosta, que você acha que faça bastante sentido investir no patamar atual, mas que a Guepardo não tem no portfólio hoje. Difícil, hein? Eu tenho 10 empresas no portfólio, provavelmente as 10 que eu gosto. Mas tem outras que, como uma XP, por exemplo, eu acho que chegou num patamar convidativo, tá num patamar bacana, mas não temos no portfólio. E tem outras aí por aí que estão em patamares interessantes, com desconto, mas, por exemplo, Suzano, acho muito barato, mas eu tenho Klabin e prefiro a Klabin. Banco do Brasil e Bradesco, acho muito barato, mas eu prefiro Itaú. O qualitativo do Itaú, mesmo ele sendo um pouquinho mais caro, eu prefiro o qualitativo do Itaú. Eu prefiro pagar um prêmiozinho e estar no Itaú do que estar nos outros. Então, tem muita empresa barata, muita. Educação, pô, todas estão largadas, abandonadas. Eu prefiro a Ânima, entendeu? Perfeito. Então, tem muita empresa barata aí na bolsa. Boa. E um conselho para quem tá começando. Aquele momento inspiracional do Stock Pickers, a gente faz um recorte, depois coloca uma musiquinha bonitinha no fundo. Mas para quem tá começando aí na carreira, qual que é o conselho que você dá? Estudar muito e ter muita disciplina. Acho que a coisa mais importante é ter disciplina, é o longo prazo, é ter estômago, é ter equilíbrio emocional. Nem sempre os mais inteligentes são os melhores. Se você pegar o que eu vi aí nos meus... Tudo bem que eu não tenho uma carreira tão grande assim, mas eu estou trabalhando há 25 anos que eu compro e vendo ações. Pô, nesses 25 anos, o que eu vi de cara fenomenal, inteligentíssimo, culto, quebrando a cara, e vice-versa, e vi caras que são normais, não são nenhum expoente, você fala, nossa, olha esse cara que fenomenal, mas ganhando infinito, porque os caras têm equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional é mais importante do que o QI. Eu falo para os caras, não adianta ter rapidez de raciocínio, ser mega técnico, etc. Se você não for equilibrado emocionalmente, não tiver estômago e disciplina, que é o mais importante, não vai. Então você tem que ter disciplina, estômago, não cair nas conversinhas, não ir na conversa glamurosa, etc. É raiz mesmo, é ficar lá convicto nos seus princípios, na tua filosofia de investimentos, seguir reto, deixar as pessoas falarem do lado. Normalmente você ganha sozinho, é difícil você ganhar em comunidade. As grandes porradas
você normalmente está sozinho. É difícil você dar uma grande porrada, você e 20 fundos comprados no mesmo papel. Porque se tem 20 fundos lá, o papel está bem precificado e já está no preço justo. É difícil todo mundo enxergar a mesma coisa. Então eu ainda olho muito isso. Quando tem muito fundo dentro do meu papel, eu já fico incomodado. Quando tem muita gente falando bem, o sell side elogiando, todo mundo dando call, etc., eu já não durmo bem. Eu já estou falando, opa, tem alguma coisa errada aqui, todo mundo gosta. Então se todo mundo gosta, não devia estar gostando, deve estar no preço justo ou acima do justo. Então eu já começo a me incomodar. Então normalmente quando ninguém gosta, ninguém olha, é quando você está lá mais bem posicionado. Então é isso, é tentar não ficar indo no oba-oba, no efeito manada, né? Que o Warren Buffett fala tanto do efeito manada. Não vai no efeito manada, vai sozinho, vai do seu jeito, vai na contramão, com muito estudo, com muita convicção, precisa gerar convicção, conforto e dormindo bem. Você não pode dormir mal. Se dormir mal, tá errado. Seja porque você não acredita na empresa, não conhece direito a empresa, o qualitativo é ruim, ou você pagou caro na empresa, ou você está super alocado, né? Você está alocado mais do que deveria naquela empresa. Então não pode dormir mal. Não pode alavancar, outra coisa, alavancagem. Isso eu já vi muita gente quebrar cara. O cara é gênio, achou uma empresa de graça. O cara alavanca, a ação cai lá 30%, 40%, o cara explode, tem que estopar a posição. Isso é a pior coisa que existe. Então, não trabalhar alavancado, trabalhar com muita disciplina, no longo prazo e com muita convicção e conhecimento. E muita disciplina, muito equilíbrio. E ter estômago, né? Acho que o mais importante é você aprender a ter esse sangue gelado e o estômago e aguentar ver teu patrimônio dividir por 2, depois dobrar e dormir tranquilo. Acho que é importante isso. Boa, muito bom. Bom, encerramos as perguntas do Ping Pong. Assim, também esse episódio, que é o episódio aí de reestreia. Assim, eu tô muito animado pro que tá vindo pela frente. Eu sou meio ansioso, então me dá uma vontade de começar a falar aqui, não, porque vamos fazer isso, daqui tantas semanas vai sair isso daqui. Mas a gente tem que fazer surpresa às vezes também, né? Então, não deixe de acompanhar as novidades que tem por vir aqui. O Stock Pickers é sim o maior, o mais admirado e o melhor também podcast de ações do Brasil, mas vai deixar só de ser de ações. A gente vai ter muita coisa aqui dentro para mostrar para vocês. A gente vai abrir ainda mais as portas do mercado. Que a gente sempre comenta, o Stock Pickers tem algo que é único, que é essa mescla da gente conseguir falar com os investidores gerais como nós, né? E também trazer essas cabeças tão brilhantes do mercado para sentar aqui com a gente, ter uma conversa franca, amiga. Vocês estão sempre participando aí do outro lado. E a gente entender um pouquinho como esse mercado e aprender com eles diariamente num papo muito franco, aberto. Papo de mesa de bar, entendeu? Que não tem hierarquia. E a gente vai continuar fazendo isso, só que agora com mais temas. Porque a gente é ousado pra caramba. O maior, o melhor, o mais admirado podcast de investimentos do Brasil. Ô, louco. Gostei, soou bem na minha orelha aqui. Muito bom, muito bom. Vamos buscar então, né? Com muito trabalho, muita humildade, a gente chega lá. Vamos certeza. Lá. O Otávio agora vai comprar Natura saindo daqui e a gente vai apresentar os novos programas em breve. Não, brincadeira, pessoal. Obrigado. Muito bom, muito bom. Bom, a gente vai ficando por aqui. Trabalhamos no feriado, hoje, quinta-feira. Deveria o quê? Eu vou sair daqui e vou assistir ao vivo o jogo de ontem, porque eu sou muito bom nisso. Você gosta? Eu vou sair daqui agora, vou pra minha casa, vou assistir o jogo ao vivo que aconteceu ontem. Você é o cara. Muito bom. Brincando com o relógio. Então é isso. Muito obrigado aqui. Semana que vem tem mais. Toda semana aqui você tem um encontro marcado com a gente a partir das 5 horas de quinta-feira. Um beijo. Tchau. Show me the money.